Olá, em primeiro lugar, espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer a capa da caixa acoplada. Essa peça ficou com a seguinte medida. Na parte de cima, de uma ponta a outra da caixa acoplada, ela ficou medindo 44 centímetros de largura. E essa parte que desce aqui pela lateral da caixa acoplada, que é a altura aqui da peça, ficou com 22 centímetros. Eu espero que você goste dessa peça. Se você gostar, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário e de compartilhar este vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos aos materiais. Eu separei 3 cones de barbante com 704 metros. Um na cor marrom, um na cor verde claro e um na cor verde bandeira. Todos esses 3 fios são número 6 e eu trabalhei com agulha de 3,5 mm. E esses cones aqui, que tem 704 metros, eles pesam 700 gramas cada um. Então, no total aqui, contando os 3 cones, eu tenho 2 quilos e 100 gramas de barbante. Esse material foi suficiente para eu trabalhar as 5 peças do jogo e ainda sobrou todo esse barbante aqui. Bem, e além do barbante, eu também usei 2 argolas de acrílico, uma para o porta-papel e uma para a capa da caixa acoplada. Essa argola de acrílico, ela tem 5 centímetros de diâmetro. Bem, então eu vou começar a capa da caixa acoplada trabalhando com a minha argola. Esse local aqui será o local que vai ficar bem no meio da tampa em cima para apertar aqui e dar a descarga. Bom, então, primeiramente vou trabalhar 36 pontos baixos, pegando aqui nessa argola. Começo fazendo uma laçada aqui na agulha. Depois de trabalhar a laçada, eu introduzo a agulha por baixo aqui da argola e venho trabalhando os meus pontos baixos. Então, aqui meu primeiro ponto baixo, continuo encapando aqui com os pontos baixos até trabalhar um total de 36 pontos baixos. Aqui está, trabalhei os 36 pontos baixos e encapei aqui a argola. Agora, eu venho no primeiro ponto baixo que fiz, introduzo aqui a minha agulha, busco aqui uma linha e prendo um ponto baixíssimo. Depois de prender com o ponto baixíssimo, eu venho para o ponto baixo que tem aqui logo à frente, introduzo a minha agulha, busco uma linha para frente, faço um ponto baixo e subo mais 2 correntes. Esse ponto baixo, essas 2 correntes equivalem a um ponto alto para mim. Em seguida, venho no mesmo ponto e trabalho aqui mais 2 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei 3 pontos altos num único ponto de base. Em seguida, faço 3 correntes. Depois das 3 correntes, venho no ponto baixo que tem aqui logo à frente. Aqui eu trabalho mais 3 pontos altos. Bem, então aqui eu fiz um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos, usando 2 pontos de base. Em seguida, eu vou fazer uma corrente, em seguida venho
na base e pulo 1, 2 pontos baixos. A partir do terceiro ponto baixo, eu vou trabalhar um grupo com 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. Aqui está, trabalhei 3 pontos altos usando 3 pontos de base. Em seguida, uma corrente, pulo 2, 1, 2. A partir do terceiro, vou trabalhar outro leque. Então, aqui nesse ponto, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, aqui trabalhei 3 pontos altos no único ponto de base. Agora, faço 3 correntes. Depois das 3 correntes, venho para o ponto baixo logo à frente, que faço mais 3 pontos altos. Aqui trabalhei outro leque. Agora, é só fazer uma corrente, pula 2, 1, 2. A partir daqui, trabalho um por um até fazer 3 pontos altos. Trabalhei 3 pontos altos usando 3 pontos de base. Agora, uma corrente, pulo 2, 1, 2. A partir daqui, trabalho outro leque. Então, nesse ponto, faço 3 pontos altos. Depois de trabalhar os 3 pontos altos, 3 correntes. Venho para o ponto à frente, mais 3 pontos altos. Depois do leque, eu faço uma corrente, pulo 2, 1, 2. A partir daqui, trabalho um por um e faço 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, então, uma corrente, pulo 2 e faço outro leque. Nesse ponto aqui, trabalho 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, 3 correntes. No ponto à frente, trabalho mais 3 pontos altos. Bem, então, aqui depois do leque, faço uma corrente, pulo 2 e a partir daqui trabalho 3 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Depois desses 3 pontos altos, faço uma corrente e aqui encontro o início. No início eu fiz um ponto baixo e 2 correntes para começar essa volta. Então, na segunda corrente, prendo um ponto baixíssimo. Prendeu o baixíssimo, agora caminha com 3 baixíssimos até o intervalo de correntes. E agora, nós vamos dar início à segunda volta. Então, eu vou trabalhar um leque sobre esse leque de base. O leque será igualzinho, com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. E para começar, então, subo 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Aqui está, trabalhei um leque sobre o leque de base. Agora, eu vou trabalhando uma corrente, 3 pontos altos nesse próximo intervalo de uma corrente. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, vem no próximo intervalo de uma corrente, mais 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos, faz uma corrente, encontra aqui o leque do próximo canto. Então, aqui trabalha outro leque, igualzinho ao primeiro que fizemos. Bem, então, nós vamos seguir com o padrão que eu mostrei aqui, nessa lateral, por toda a volta. Então, agora é só fazer uma corrente, 3 pontos altos no intervalo, uma corrente mais 3 pontos altos no intervalo e outro leque. E vamos assim até encontrar o início. Vou completar essa volta e venho. Completei a segunda volta, agora vamos trabalhar a terceira volta. Eu vou começar caminhando com 3 pontos baixíssimos. Depois de caminhar com os 3 pontos baixíssimos e chegar nas correntes, eu vou trabalhar um leque sobre esse leque de base. E o leque será igualzinho ao da base, com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, começo com 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto.
Trabalhei o leque, agora eu vou caminhando com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente que eu tenho de base. Aqui está, vim caminhando com os 3 pontos altos separados por uma corrente, fiz o total de 3 grupos de 3 pontos altos. Encontrei aqui o próximo canto. Então, depois desse grupo, faço ainda uma corrente e trabalho outro leque sobre esse leque de base. Bem, então nós vamos contornar aqui toda essa volta seguindo o padrão que eu mostrei daqui até aqui. Agora é só ir caminhando com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo, outro leque e vamos até o final. Então, eu vou completar a terceira volta com essa orientação e vem. Aqui está, completei a minha terceira volta, seguindo o padrão que orientei. E antes de nós continuarmos, eu vou mostrar para vocês lá na caixa acoplada como é que está ficando e o que eu vou fazer logo em seguida. Então, por que eu vou dar essa orientação antes de continuar mostrando lá na caixa? Porque existem vários tamanhos de caixa acoplada e o formato também varia um pouco. Então, eu vou dar orientações para que você consiga trabalhar se a sua caixa acoplada for maior ou menor que a minha e for um pouco diferente o formato. Então, vamos lá. Bem, então aqui está. Coloquei a peça sobre a caixa acoplada, coloquei aqui a argola no local onde vai dar a descarga. E como vocês podem notar, a parte da frente, ela está aqui bem rente para começar a descer. Mas aqui na parte que vai virar para trás, ainda falta esse espaço aqui para eu trabalhar. Então, eu vou trabalhar mais uma vez aqui essa lateral para que os pontos cheguem até a borda aqui para começar a descer. Então, depois que eu trabalhar essa lateral preenchendo ali o fundo, eu vou virar e vou trabalhar essa próxima lateral até esse intervalo aqui que eu tenho nesse leque. Quando eu chegar aqui, eu vou começar a trabalhar em voltas de vai e vem. E vou com essas voltas de vai e vem até chegar aqui nesse canto da caixa. Bem, então o que você vai fazer? Você vai colocar aí a sua peça em cima da sua caixa e vai ver se estiver igual a minha, faltando aquele pedaço ali para trabalhar, então você me acompanha igualzinho, vou fazer agora. Se a sua caixa for menor em cima e a parte de trás já estiver lá na beirada, pronta para começar a descer, cobrindo aqui todo esse pedaço do meio, então, você não vai fazer essa volta que eu vou fazer até aqui. Você vai começar a trabalhar comigo a partir do momento que eu começo a trabalhar aqui as voltas de vai e vem. Bem, então é isso, vamos lá dar continuidade. Bom, eu vou começar caminhando com 3 pontos baixíssimos até as correntes do leque. Depois de caminhar com os 3 pontos baixíssimos, eu vou subir 3 correntes. E vou trabalhar mais 2 pontos altos aqui. Então, olha, ficou assim, nesse espaço aqui do leque, só vou trabalhar esses 3 pontos altos. Agora, vou caminhando com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo. Então, aqui vim caminhando até esse último intervalo. No total, fiz 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 pontos altos. Agora, eu faço mais uma corrente. Venho no leque, aqui eu trabalho 3 pontos altos. Se a sua caixa for menor que a minha, que você não precisar fazer aquela volta de trás que eu falei, então, você vai trabalhar até aqui. E vai virar a sua peça e começar a partir daqui trabalhar as voltas de vai e vem, igual eu vou mostrar quando eu completar essa próxima lateral. Agora, se a sua caixa for igual a minha, que você tem que fazer aquela volta de trás, então essa daqui fica sendo a volta de trás e agora eu faço mais 3 correntes. Trabalho mais 3 pontos altos nesse intervalo. E depois de virar aqui esse canto, eu vou caminhando com uma corrente e 3 pontos altos até fazer 3 pontos altos aqui no intervalo do próximo leque.
Bem, então aqui está, virei meu canto e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos, contando aqui desde esses 3 pontos altos que estão aqui no canto. E agora então eu vou começar a trabalhar as voltas de vai e vem, indo nesse sentido aqui. Bom, então eu vou virar a peça, vou subir 4 correntes. Então, olha, se a sua caixa for menor que a minha, que você não precisou fazer essa voltinha de trás, trabalhou até esses 3 pontos altos que eu falei, você virou a peça. A partir daqui, então, você acompanha igualzinho, eu estou mostrando. A única diferença é que você vai ficar com um grupo a menos de 3 pontos altos aí nas suas voltas de vai e vem. Bom, então aqui, depois de subir as 4 correntes, eu venho nesse próximo intervalo e a partir daqui eu começo a trabalhar os grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. E vou até trabalhar 3 pontos altos nesse intervalo aqui do canto. Eu vou fazer aqui o meu e venho. Bem, então aqui está, trabalhei essa lateral, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos. Agora eu viro a peça e subo 4 correntes. Venho para esse próximo intervalo e a partir daqui começo a trabalhar os grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente e vou até trabalhar nesse último grupo aqui. Então, vou fazer meu até aqui, venho fazendo o último grupo com vocês. Trabalhei com o padrão que orientei, fiz 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Agora, faço uma corrente e venho trabalhar o sexto grupo aqui nessas correntes do canto. Então, eu faço 2 pontos altos pegando por trás das correntes. E o terceiro ponto alto, vou trabalhar na terceira corrente. Então, aqui, 1, 2, 3 correntes. Na terceira, eu atravesso a agulha pelo meio e trabalho o último ponto alto dessa volta. Então, vai ser dessa maneira que nós vamos agora seguir aqui trabalhando. Agora, então, viro a peça, subo 4 correntes e vou trabalhando os grupos de 3 pontos altos em todos os intervalos. Sempre vamos fazer 6 grupos de 3 pontos altos em cada uma das voltas. Bem, então, eu vou continuar com esse padrão até eu ficar com o total de 12 voltas, contando desde essa volta aqui que eu fiz, bem próximo aqui da argola. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por enquanto tem 6 voltas, continuo trabalhando até eu ficar com 12. Então, vou fazer mais 6 voltas aqui ainda. Bem, então eu vou fazer essas 6 voltas e venho para dar continuidade. Bem, então aqui está, trabalhei com o padrão que orientei, contando aqui desde a primeira volta que eu fiz logo depois da argola aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voltas. E por enquanto o meu trabalho está assim. E aqui, como vocês podem ver, a parte da frente da minha caixa, ela é arredondada. Então, eu ainda vou fazer mais uma volta aqui nessa lateral e vou trabalhar um pouquinho diferente das outras, que é para fazer esse arredondado aqui na hora de descer. Então, vamos lá. Então, essa última volta que eu vou fazer aqui, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu vou virar aqui a peça. Bem, depois de virar a peça, eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos sobre esses 2 pontos altos que eu tenho aqui de base. Caminhei com os 2 baixíssimos e encontrei aqui esse intervalo de correntes. Aqui nesse intervalo, eu vou fazer 2 pontos baixos. Fez esses 2 pontos baixos, sobe 2 correntes. Depois dessas 2 correntes, então venho no próximo intervalo e a partir daqui começo a trabalhar 3 pontos altos separados por uma corrente. E vou com esse padrão em todos os intervalos que eu tenho aqui de base. Então, vou fazer aqui o meu e venho. Completei aqui o restante dessa última volta, lacei mais uma vez e cortei aqui meu barbante. Então, no total, agora eu tenho aqui 13 voltas a contar desde a primeira que nós fizemos aqui. Bom, e agora nós vamos fazer uma parte igualzinha a essa que acabei de orientar, do outro lado aqui, que é para cobrir a outra metade aqui da parte de cima da tampa. Bem, então, para começar, eu venho no seguinte local, olha. Eu vou virar aqui do lado oposto aqui, de onde eu acabei de trabalhar. E vou vir nesse grupo de 3 pontos altos que eu tenho aqui. Que eu tenho esse ponto alto aqui, que está deitado aqui para essa lateral. Então, eu vou amarrar a minha linha nesse ponto. Bem, depois de amarrar a linha, eu vou introduzir a agulha por baixo aqui desse ponto onde amarrei.
trazer a linha para frente, subir 3 correntes e trabalhar mais 2 pontos altos, pegando aqui no mesmo ponto. Aqui fiz um grupo de 3 pontos altos. Agora sigo com uma corrente e vou trabalhando 3 pontos altos em cada intervalo de correntes que eu tenho de base. Vou fazer 6 grupos de 3 pontos altos aqui nessa lateral também. Então, aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou trabalhar os meus 6 grupos de 3 pontos altos e venho. Bom, então aqui, depois de trabalhar os meus 6 grupos de 3 pontos altos, eu vou virar a peça e eu vou subir 4 correntes. Depois de subir as 4 correntes, eu vou começar a trabalhar grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente em todos os intervalos que eu tenho aqui de base. E nessa volta, vou fazer só 5 grupos, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer os meus e venho. Bem, então aqui está, trabalhei os meus 5 grupos de 3 pontos altos. Agora faço uma corrente e venho trabalhar um ponto alto aqui nesse último ponto de base. Então, pulo esses dois, atravesso a agulha aqui pelo meio dessa terceira corrente que eu tenho aqui de base e faço aqui um ponto alto. Então, olha, vocês separaram que aqui nesse outro lado, todas as vezes que nós trabalhamos essas voltinhas, nós ficamos com 6 grupos de 3 pontos altos. Nessa metade do lado de cá, nós vamos ficar com 6 grupos numa volta e 5 grupos na outra, por causa do jeito que a gente começou aqui a volta. Que eu tinha aqui, não um espaço, e sim, comecei com um grupo de 3 pontos altos e terminei com 3 pontos altos. Por isso que vai dar essa diferença, que no outro lado, nós sempre começamos com 4 correntes e terminamos com um grupo de 3 pontos altos. Começamos com 4 correntes e terminamos com 3 pontos altos. Aqui, nesse lado, a minha primeira volta de vai e vem ficou com 3 pontos altos no início e 3 pontos altos no final. Por isso que vai sempre ter uma volta com um grupinho com 5 e um grupinho com 6. Então, agora eu viro a peça e subo 3 correntes e venho trabalhar 2 pontos altos nesse intervalo. Então, aqui comecei com um grupo de 3 pontos altos, agora faço uma corrente e vou trabalhando 3 pontos altos em cada intervalo. Separando sempre com uma corrente, venho até esse último intervalo aqui com os grupos de 3 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 6 grupos e venho. Trabalhei, fiz os 6 grupos. Agora é só virar a peça, subir 4 correntes e nessa próxima volta, então, fazemos 5 grupos de 3 pontos altos e vai ficar o início e o final aqui com o intervalo igual ficou nessa volta de baixo. Bom, então, olha, até aqui eu fiz aqui contando desde a primeira volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Vou trabalhar mais 6 ainda aqui e venho fazendo a última volta com vocês. Bem, então, aqui está, trabalhei o segundo lado e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voltas. Agora, vamos trabalhar a volta de número 13 para encerrar aqui a parte de cima da capa. Bom, então, para começar a volta 13, primeira coisa, viro a peça. Depois de virar a peça, caminho com 2 pontos baixíssimos sobre esses 2 pontos altos. Depois de caminhar com os baixíssimos, eu encontro esse intervalo de correntes. Aqui faço 2 pontos baixos. Em seguida, 2 correntes. E, a partir daqui, trabalho 1, 2, 3, 4 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Depois de trabalhar os 4 grupos de 3 pontos altos, então, eu vou fazer uma corrente, vou pular esses 2 pontos de base, vir aqui na terceira corrente, atravessar pelo meio e trabalhar aqui meu último ponto alto. Agora, nós vamos contornar toda essa parte aqui com uma volta de pontos baixos. Então, eu vou virar a peça nesse sentido, aqui o local onde acabei de trabalhar meu último ponto alto, vou descer por essa lateral com pontos baixos. Então, olha, depois aqui que eu fechei o meu último ponto alto, vou fazer uma corrente e vou trabalhar 2 pontos baixos, pegando nesse ponto que está aqui deitado.
E vou descer aqui por esses pontos que estão aqui deitados até aqui, sempre fazendo 2 pontos baixos para cada ponto. Fez 2 aqui, vem pro da frente, faz mais 2. Bem, então aqui está, vim trabalhando 2 pontos baixos para cada ponto e agora aqui encontrei os pontos altos que estão em pé. Então, quando nós chegarmos aqui nesse local onde os pontos estão aqui em pé, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Fiz 2 pontos baixos aqui nesse deitado. Agora, eu venho nesse espaço que tem aqui e trabalho um ponto baixo. E vou trabalhando a partir daqui um ponto baixo sobre cada ponto alto e um ponto baixo em cada intervalo de uma corrente. Bem, então aqui está, vem trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto e um ponto baixo em cada intervalo de uma corrente. Agora, eu vou fazer mais um ponto baixo pegando aqui nesse intervalo. E a partir daqui eu tenho os pontos que estão deitados. Então, aqui eu trabalho 2 pontos baixos para cada ponto. Bem, então aqui trabalhei os pontos baixos em toda essa lateral. Agora, eu vou trabalhar nessa próxima lateral. Para virar aqui e começar a trabalhar nessa próxima lateral, eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar um ponto baixo nesse intervalo que eu tenho aqui logo antes desse ponto alto. Eu introduzo a agulha aqui do lado do ponto alto, trabalho um ponto baixo. E a partir daqui vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto. Já vamos prendendo as pontas embaixo desses pontos, assim já vamos arrematando. E vamos fazer também um ponto baixo em cada intervalo de uma corrente. Bem, então aqui eu vim trabalhando e encontrei aqui aquelas 2 correntes e aqueles 2 pontos baixos que eu tenho aqui de base. Então, nessas 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo. Aqui, logo em seguida, eu tenho 2 pontos baixíssimos, que nós fizemos aqui quando viramos para começar essa volta. Então, eu vou trabalhar 2 pontos baixos aqui. Então, vou introduzir a agulha no topo do ponto alto e fazer um ponto baixo. Venho aqui para o ponto logo à frente, introduzo aqui no ponto alto e mais um ponto baixo. Então, ficou assim. Agora, eu vou virar e vou descer por essa próxima lateral. Então, para começar, sempre faço uma corrente para virar os cantos. Venho nesse ponto que está aqui deitado e a partir daqui começo a trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto em todos os pontos que estão aqui deitados. Vou fazer o meu e venho. Aqui está, trabalhei 2 pontos baixos em cada ponto que está aqui deitado, encontrei os pontos de pé. Então, quando a gente chega aqui, eu venho nesse intervalo, inicialmente aqui faço um ponto baixo e a partir daqui, um ponto baixo para cada ponto alto e um ponto baixo em cada intervalo de uma corrente. Vamos com esse padrão até
esse último intervalo. Então, vou fazer o meu até aqui e venho. Bem, então, trabalhei um ponto baixo para cada ponto até esse último intervalo aqui. Agora, tem os pontos deitados. Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto até encontrar o meu canto. Bem, então aqui está, trabalhei 2 pontos baixos em cada ponto aqui deitado até esse último ponto aqui dessa lateral. E agora, então, vamos trabalhar essa última lateral aqui. Então, para virar os cantos, sempre fazemos uma corrente. E aqui, logo em seguida, tenho 2 pontos altos que estão com pontos baixíssimos sobre ele. Então, eu vou introduzir a agulha aqui no ponto alto, que está com o ponto baixíssimo, e vou trabalhar um ponto baixo. Venho para o ponto alto à frente e trabalho mais um ponto baixo. Encontro aqui 2 pontos baixos. Sobre esses 2 pontos baixos, faço mais 2 pontos baixos. Encontro aqui 2 correntes, aqui faço 2 pontos baixos. E agora, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto. E um ponto baixo em cada intervalo de uma corrente. E vou assim até o final aqui. Trabalhei esse último lado, fiz um ponto baixo até esse último intervalo aqui. Agora, vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo, pegando na primeira corrente que fiz para iniciar essa volta. Então, passo a agulha pela primeira corrente, trago a linha aqui para frente, prendo um ponto baixíssimo. Bem, então aqui encerramos a nossa volta de pontos baixos e fizemos aqui o total de 170 pontos nessa volta, contando as correntes do canto. A partir daqui, nós vamos começar a trabalhar voltas com grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, para eu começar, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto baixo que tenho logo à frente. Depois do baixíssimo, subo 3 correntes que equivalem a um ponto alto. E vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto baixo até formar um grupo com 4 pontos altos. Aqui está, trabalhei o meu primeiro grupo de 4 pontos altos dessa volta. Agora, vou fazendo 2 correntes, pulando sempre 2 de base, e a partir do terceiro ponto, trabalho mais um grupo com 4 pontos altos, fazendo sempre um ponto alto para cada ponto que tenha de base. Fez os 4 pontos altos, faz 2 correntes, pula 2 e a partir do terceiro mais 4 pontos altos. Então, eu vou com esse padrão até encontrar aqui o canto. Vou fazer o meu até ali e venho. Bem, então aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 4 pontos altos. Depois do 10º grupo, eu fiz 2 correntes e aqui eu estou bem próximo do canto para virar para essa lateral que é mais estreita. Então, depois dessas 2 correntes, eu vou laçar e vou pular. 1, 2, 3 pontos de base. A partir do 4º ponto, eu vou começar a trabalhar um grupo de 4 pontos altos. E aqui, olha, eu fiz um ponto alto sobre o ponto baixo e logo à frente eu tenho uma corrente. Então, eu vou usar essa corrente para trabalhar um ponto alto. E aqui, virando, eu faço mais um ponto alto para cada ponto baixo. Ficou assim aqui o meu grupo virando o canto. E trabalhando dessa maneira, vocês podem notar que ele já começa a virar aqui, que é para descer pela lateral da nossa caixa acoplada. Bom, então, depois do grupo de 4 pontos altos, eu vou fazendo 2 correntes, vou pulando 2 pontos de base e a partir do terceiro, eu vou trabalhar um grupo de 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, faz 2 correntes, pula 2 de base, a partir do terceiro, mais 4 pontos altos. E vamos com esse padrão das 2 correntes, pulando 2 e mais 4 pontos altos.
Vocês estão vendo que eu vim trabalhando com o padrão que orientei, né? E cheguei de novo no próximo cantinho. Pulei aqui 2 pontos de base e aqui estou fazendo o grupo de 4 pontos altos que vira o canto. Então, eu trabalhei um ponto alto sobre ponto baixo, venho no próximo, ponto baixo, faço mais um. Venho no próximo, ponto baixo, faço mais um. E aqui, logo à frente, eu tenho uma corrente. Então, faço um ponto alto aqui pegando nessa corrente. Fez os 4 pontos altos, faz 2 correntes. E a partir daqui começa a pular. 1, 2, a partir do terceiro, 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, faz 2 correntes. Pula 2 e mais 4 pontos altos. E vamos com esse padrão até encontrar aqui o outro canto. Vou fazer o meu até ali. Trabalhei toda essa lateral e cheguei aqui no próximo canto. Então, depois desse grupo de 4 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base. A partir do terceiro ponto, eu começo a trabalhar mais um grupo com 4 pontos altos. Então, faço um ponto alto no ponto baixo, um na próxima corrente, e um por um nesses próximos 2 pontos baixos. Aqui virei o último canto aqui da capa. Agora continuo com 2 correntes, pulo 2 e a partir do terceiro, 4 pontos altos e vou assim até o final aqui da volta. Chegando aqui no final, eu vou fazer 2 correntes. E aqui de base eu tenho 1, 2, 3 pontos. Então, pulo esses 3 pontos e venho aqui na terceira corrente que fiz para iniciar essa volta e fecho com um ponto baixíssimo. Encerrei aqui essa primeira volta com os grupos de 4 pontos altos. Daqui para frente fica super simples de trabalhar. Não tem nem que prestar muito mais atenção. Então, eu vou começar aqui subindo o total de 5 correntes. Então, essas 5 correntes equivalem para mim, as 3 primeiras um ponto alto e as 2 últimas um espaço de separação. Fez as 5 correntes, pula 2, a partir daqui trabalha 4 pontos altos, fazendo um sobre o ponto alto, 2 nas correntes e mais um no próximo ponto alto. Então, daqui para frente, todos os nossos grupos de 4 pontos altos serão distribuídos igual esse aqui. E depois é só ir fazendo 2 correntes de separação, pula 2 e mais 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, só fazer 2 correntes, pular 2 e mais 4 pontos altos. E vamos assim pela volta inteirinha, até encontrar aqui o início. Então, eu vou fazer o meu e venho fechando aqui essa volta com vocês. Trabalhei a segunda volta com os blocos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Encontrei aqui o início. Meu último grupo, eu fiz um ponto alto sobre ponto alto, 2 aqui nas correntes. E agora, eu vou direto aqui fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Essas 3 primeiras correntes aqui que eu fiz para começar, elas equivalem ao 4º ponto alto desse último grupo. Então, ficou assim. Bem, eu ainda vou trabalhar aqui com o barbante verde claro, mais 2 voltas iguaizinhas a essas últimas 2 que nós fizemos. Nós vamos ficar com o total de 4 voltas iguais a essas aqui. Então, aqui, para começar a próxima volta, eu tenho um intervalo logo à frente. Então, aqui eu vou fazer de início um grupo de 4 pontos altos. Então, eu começo com as 3 correntes. Faço 2 pontos altos no intervalo e um no próximo ponto alto. Aqui está meu primeiro grupo de 4 pontos altos da terceira volta. Agora é só ir caminhando com 2 correntes, pulando 2 de base e trabalhando mais 4 pontos altos. E vamos assim pela volta toda. Quando encontrarmos aqui o início, então trabalhamos um grupo de 4 pontos altos nesse intervalo, fazemos 2 correntes e fechamos com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. E iniciamos mais uma volta, fazendo então 5 correntes e um grupo de 4 pontos altos no próximo intervalo. Bom,
Então, é bastante simples de trabalhar essas duas voltas aqui. Eu vou fazer as duas e venho para a gente continuar. Trabalhei mais essas duas voltas com os grupos de 4 pontos altos separados por duas correntes. No total, agora, tenho aqui 4 voltas com esses blocos. 1, 2, 3, 4. Assim que encerrei aqui essa quarta volta, lacei mais uma vez e cortei a linha verde claro. E por enquanto, o meu trabalho está assim. Bem, e agora eu vou trabalhar uma volta com o verde bandeira e vou amarrar a linha no seguinte local. Então, aqui onde eu cortei o barbante, eu vou vir nesse sentido aqui, que é para minha esquerda, e vou pular um grupo de 4 pontos altos, venho no outro, e no último ponto alto desse grupo amarro a minha linha. E por que que eu amarrei aqui nesse lugar? Porque daqui de onde eu cortei meu barbante agora, vindo nessa direção, nessa lateral aqui, é a parte que vai ficar atrás da minha caixa acoplada. Então, as emendas vão ficar escondidas atrás da caixa, a parte da frente fica sem nenhuma emenda. Por isso que amarrei aqui. Bom, então, depois de amarrar a linha, nós vamos subir 3 correntes que vão equivaler ao nosso primeiro ponto alto. E nós vamos trabalhar aqui nessa volta grupos de 4 pontos altos separados por duas correntes, igual fizemos essas últimas 4 voltas aqui. Então, as 3 correntes, primeiro ponto alto, faço mais 2 nas correntes. E mais um no próximo ponto alto. Fez o grupo de 4 pontos, faz 2 correntes de separação, pula 2 pontos de base e a partir daqui trabalha mais 4 pontos altos. Fez os 4 pontos, faz 2 correntes, pula 2 de base e a partir do terceiro mais 4 pontos altos. Então, é só isso aqui para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta com o verde bandeira, encontrando o início, fechei com baixíssimo na terceira corrente, cortei aqui a linha. Agora, vou trabalhar uma volta com o marrom. Então, para amarrar aqui o marrom, eu vim na direção aqui do meu lado esquerdo, pulei um bloquinho, no último ponto aqui do bloquinho, amarrei a minha linha. E essa volta que nós vamos trabalhar aqui no marrom, ela também é com os blocos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, começo aqui com 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto e trabalho aqui um grupo com 4 pontos. Depois do grupo de 4 pontos altos, então, é só fazer as 2 correntes, pular 2 de base e a partir do terceiro ponto trabalhar mais 4 pontos altos. E vamos assim pela volta toda. Vou fazer aqui a minha e venho. Completei a volta no marrom, fechei com baixíssimo na terceira corrente, cortei a linha. Em seguida, caminhei aqui no meu sentido à esquerda, pulei um bloquinho, no outro amarrei o verde bandeira novamente no último ponto alto desse grupo. E aqui vou trabalhar mais uma volta com o verde bandeira, fazendo os blocos de 4 pontos altos. Então, para começar, são 3 correntes e aí completo o meu grupo. Fez os 4 pontos altos, então só fazer 2 correntes, pular 2 de base e trabalhar mais 4 pontos altos. E vamos assim pela volta toda. Eu vou fazer aqui essa volta e venho. Completei a minha volta com o verde bandeira. Encontrando o início, fechei com baixíssimo e cortei aqui o barbante. Agora, vou começar a trabalhar novamente com o verde claro. Então, vim aqui no próximo grupo, no último ponto alto desse grupo, amarrei o verde claro. E agora, vou trabalhar 3 voltas com o verde claro, sempre fazendo esses blocos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, aqui começo com 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Depois de trabalhar o grupo de 4 pontos altos, então é só ir fazendo 2 correntes de separação, pulando sempre 2 pontos de base e trabalhando mais 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, 2 correntes, pula 2 mais 4 pontos altos. Então, nós vamos repetir aqui
mais 3 voltas com esse mesmo padrão, usando esse verde claro. Bem, então, como essas 3 voltas que nós vamos fazer aqui agora são idênticas e nós não vamos trocar o barbante, então eu não vou ficar filmando, porque é só repetindo mesmo esses grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, vou fazer aqui 3 voltas com o verde claro e venho mostrando como ficou. Trabalhei as 3 voltas aqui com o verde claro. E por enquanto o meu trabalho está assim. Agora nós vamos fazer o bico da peça. E eu vou começar a trabalhar o bico com o verde bandeira. Então, aqui o local onde eu acabei de cortar o verde claro, caminhei para esse próximo grupo e no último ponto aqui do grupo amarrei o verde bandeira. E vamos dar início ao bico fazendo uma volta fechada só com pontos baixos. Então, aqui para começar, eu busco a linha para frente, faço 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tem de base. Então, em cada intervalo de 2 correntes, faço 2 pontos baixos, que é um ponto baixo para cada corrente. E depois vou trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto alto. E vamos assim pela volta toda. Então, é só isso para trabalhar essa volta. Vou completar a minha e venho. Contornei toda a volta com os pontos baixos. Agora, para encerrar, eu prendo aqui um ponto baixíssimo na segunda corrente que fiz para iniciar. Então, atravesso a agulha pelo meio da segunda corrente, faço aqui um ponto baixíssimo. Bem, então agora vamos trabalhar a próxima volta. Eu vou começar introduzindo a agulha aqui embaixo dessa segunda corrente, onde eu acabei de fechar com baixíssimo, puxo a linha para frente, faço um ponto baixo. E eu vou trabalhar aqui um grupo com 10 pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui tenho um, venho para o da frente, faço 2 e sigo assim até construir um grupo com 10 pontos baixos. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Agora faço uma, 2, 3, 4, 5 correntes, venho na base e vou pular 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até fazer mais um grupo com 10 pontos baixos. De novo aqui, fiz 10 pontos baixos, agora faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho na base, pulo 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, trabalho mais um grupo com 10 pontos baixos. Então, esse aqui será o padrão dessa volta inteirinha. 10 pontos baixos, 5 correntes, pula 3, mais 10 pontos baixos. Eu vou completar a volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta, seguindo o padrão que orientei. Depois dessas últimas 5 correntes, eu venho no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta, introduzo a minha agulha e prendo aqui um ponto baixíssimo. Bem, agora vamos trabalhar a próxima volta do bico. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto logo à frente. Então, aqui eu estou sobre o meu segundo ponto baixo de base. Agora, venho para o ponto à frente, que é o terceiro, introduzo a agulha, busco aqui uma linha e faço um ponto baixo. E aqui, na sequência, eu vou trabalhar um grupo com 6 pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui está, trabalhei um ponto baixo para cada ponto de base, fiz 6 pontos baixos. Restou vazio aqui na base os últimos 2 pontos. Agora eu vou laçar e vir nesse intervalo de 5 correntes e aqui eu vou trabalhar 10 pontos altos. Aqui está, trabalhei
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, usando as 5 correntes de base. Depois dos 10 pontos altos, venho aqui nos pontos baixos e pulo 1, 2. A partir do terceiro ponto, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até construir 6 pontos baixos. Aqui está, trabalhei os meus 6 pontos baixos, sempre vão ficar vazios os últimos 2 pontos de base. Fez os 6 pontos baixos, é só laçar, vir para o próximo intervalo de 5 correntes e aqui trabalhar mais 10 pontos altos. Fez 10 pontos altos, vem na base, pula 1, 2 pontos baixos. A partir do terceiro, trabalha mais 6 pontos baixos. Fez aqui os 6 pontos baixos, é só trabalhar mais 10 pontos altos no próximo intervalo. Bem, então, olha, é só isso aqui para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei toda a volta com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar a volta. Em seguida, eu lacei mais uma vez e cortei aqui o verde bandeira. Agora, nós vamos trabalhar a próxima volta com o barbante marrom. E para amarrar o marrom, eu venho em qualquer grupo desses de 6 pontos baixos que tenho de base e vou contar aqui, a partir do primeiro. 1, 2, 3. No terceiro ponto, eu amarro o barbante. Depois de amarrar o barbante, introduzo a agulha no mesmo ponto que amarrei, puxo a linha aqui para frente e faço 2 correntes. Essas 2 correntes equivalem a um ponto baixo para mim. Venho para o próximo ponto e faço aqui mais um ponto baixo. Depois de trabalhar esse ponto baixo, eu vou laçar 2 vezes a linha aqui na minha agulha. E vou trabalhar pontos altos duplos em baixo relevo sobre esses 10 pontos altos que eu tenho de base. Então, para trabalhar o ponto alto duplo em baixo relevo, eu venho com a agulha aqui por trás, saio com ela aqui antes do primeiro ponto alto, passo por agulha por cima do ponto, vou lá atrás e busco a linha, trago para trás novamente. E agora, trabalho um ponto alto duplo. Então, tiro 2 linhas, laço, tiro mais 2 linhas, laço e tiro as últimas 2 linhas. Trabalhei meu ponto alto duplo em baixo relevo. Fez o ponto alto duplo, faz uma corrente, laça 2 vezes novamente. Agora, vem antes aqui do segundo ponto alto, passa por cima dele, vai lá atrás, busca a linha e trabalha outro ponto alto duplo. Fez o ponto alto duplo, faz uma corrente, laça 2 vezes. Vem aqui, antes do terceiro ponto, passa por cima, busca para trás a linha e trabalha o ponto alto duplo. Então, nós vamos fazer o total de 10 pontos altos duplos em baixo relevo, todos eles separados por uma corrente. Fez a corrente, é só laçar de novo, vira aqui do lado do próximo ponto alto, introduz de trás para frente, passa por cima, busca a linha lá para trás e trabalha o ponto alto duplo. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos duplos em baixo relevo, todos eles
separados por uma corrente. Depois do ponto alto duplo 10, eu não faço nenhuma corrente, venho aqui nos pontos baixos e conto 1, 2, 3. Aqui no terceiro, eu faço um ponto baixo, venho para o da frente, faço mais um ponto baixo. Então, vai ficar vazio de base aqui os dois últimos pontos. Fez aqui esses dois pontos baixos, é só laçar duas vezes, vir para o próximo grupo de 10 pontos altos e a partir do primeiro ponto aqui, eu começo a trabalhar mais um grupo de 10 pontos altos duplos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos duplos em baixo relevo e todos eles aqui separados por uma corrente. Depois do 10º ponto, eu não faço nenhuma corrente, venho nos pontos baixos e conto 1, 2, 3. A partir do terceiro, faço 2 pontos baixos. Fez esses 2 pontos baixos, é só laçar duas vezes e começar a trabalhar mais um grupo de 10 pontos altos duplos. Separados aqui sempre por uma corrente. Bom, então, é só isso para trabalhar toda essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei toda a volta seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um baixíssimo na segunda corrente que fiz para começar essa volta. Agora, vamos iniciar a próxima volta. Eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos. Então, faço um ponto baixíssimo no ponto baixo logo à frente e um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto duplo. Agora, eu introduzo a agulha aqui no primeiro intervalo de uma corrente que eu tenho e trabalho aqui um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, vem para o intervalo logo à frente e aqui trabalha um ponto baixo e faz um picô sobre esse ponto baixo. Então, aqui eu subo 3 correntes, volto aqui no ponto baixo, passo a agulha por 2 linhas do ponto baixo, busco aqui uma linha através desse ponto, fico com 2 linhas na agulha, aqui eu trabalho outro ponto baixo. Bom, então, aqui está o meu ponto baixo com picô. Nós vamos fazer aqui, na sequência, o total de 6 pontos baixos com picô, usando esses intervalos de uma corrente que nós temos de base. Então, aqui, fez o ponto baixo com picô, vem para o próximo intervalo e trabalha outro ponto baixo com picô. Fez o ponto baixo com picô, vem no próximo intervalo e mais um ponto baixo com picô. E vamos assim até fazer 6 pontos baixos com picô. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos com picô. Tenho vazio de base, 2 intervalos. Aqui, nesses últimos 2 intervalos, eu vou fazer um ponto baixo em cada um. Então, venho aqui no intervalo, trabalho um ponto baixo, próximo intervalo, mais um ponto baixo. Bem, então, sobre todos os grupos de 10 pontos altos duplos que nós temos, nós vamos trabalhar com o padrão que eu acabei de mostrar sobre esse grupo aqui. Fez esse último ponto baixo, direto aqui eu venho para o primeiro intervalo de uma corrente que eu tenho aqui no próximo grupo e a partir daqui eu começo a repetir o padrão. Então, eu trabalho um ponto baixo no primeiro intervalo e a partir do segundo intervalo começo a trabalhar os pontos baixos com picô e vou assim até fazer 6 pontos baixos com picô. Bem, então, aqui de novo trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos com picô. Faço agora 2 pontos baixos, um em cada intervalo. E completei aqui sobre esse grupo. Agora, depois desse ponto baixo, venho direto aqui no próximo intervalo de uma corrente. A partir daqui, começo a trabalhar um padrão igualzinho mostrei nesses 2 grupos aqui. Bom, então, é só isso para trabalhar essa volta, vou completar a minha e venho. Completei toda a volta, seguindo o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo,
No primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta, lacei mais uma vez e cortei a minha linha. Agora, é só esconder essa ponta de linha aqui, pelo meio dos pontos, aqui no lado do avesso, e depois aí estender bem a peça para que ela fique bem bonita na nossa caixa acoplada. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se quiser mais opções de passo a passo, eu estou deixando aqui algumas sugestões para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. E se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.